Eu vou projetar o exercício, a gente vai olhar todo mundo junto de novo. E aí a gente vai responder cada questão. E aí, quem tiver tido algum problema, não ficou muito claro, a gente resolve agora. Resolvemos juntos. E quem achou que está tudo certo, pode confirmar se era isso mesmo que entendeu ou se era outra coisa, tá? Então agora eu vou compartilhar minha tela. Muito bem. Todo mundo vendo aí o slide? Atividade do dia? Sim. Sim, professor. Então olha só. Qual que era o problema? Tem uma bióloga, né? Ela acha que a concentração de mercúrio na água consumida pode afetar a concentração de mercúrio no sangue de uma pessoa em Roraima. Então ela está preocupada com o garimpo. Aí o garimpo usa mercúrio, né? Para fazer a extração dos metais preciosos lá. Só que o mercúrio, caso alguém não esteja lembrando, é um metal tóxico, né? Não só para nós seres humanos, mas para seres vivos de modo geral. Então, em concentração muito baixas, ele vai se acumulando nos tecidos vivos e aí eventualmente ele começa a interferir nas funções das células do corpo. E aí você pode ficar doente, inclusive morrer por intoxicação por mercúrio. Tá? Então ela acha que a concentração de mercúrio na água pode afetar a concentração de mercúrio no sangue. Primeira pergunta: quais as variáveis de interesse da bióloga? Quais são? Fala aí pra gente. Eu coloquei concentração de mercúrio na água, concentração de mercúrio no sangue, média do consumo de água por dia e o nome da pessoa. Tá. Alguém pensou, entendeu outra coisa? Eu coloquei cidade de onde a pessoa é. Cidade é onde a pessoa é. Eu botei município. Município? Tá. Alguém pensou alguma outra coisa? Que não seja município, cidade ou concentração de mercúrio? Todo mundo foi mais ou menos nesse caminho? Então olha só. As variáveis de interesse, lembra qual é a primeira coisa que a gente precisa entender toda vez que você quer entender um problema, resolver um problema usando dados do mundo real? A primeira coisa que a gente sempre tem que entender claramente é o quê? Lembra aquela listinha que a gente fez? Qual é a primeira coisa? A pergunta, certo? Qual é a pergunta que a pessoa está fazendo? Qual que é a pergunta que essa bióloga está fazendo aí pra gente? Com base no que está escrito aí para vocês. O que ela quer saber? Sobre a Concentração de mercúrio no sangue. Sobre concentração de mercúrio no sangue. Aí ela acha que isso pode ser afetado pela concentração de mercúrio na água, né? Então, vamos desenhar aqui. Vamos desenhar aqui, ó. Concentração de mercúrio no sangue. Aumenta o tamanho da letra aqui. Alguém sabe como mede concentração de mercúrio? Com unidade de medida? Qual a unidade de medida que a gente costuma usar para concentração de alguma coisa? Eu vi que seria gramas por litro. Pode ser, né? Não sabia, vai lá no Mas também vi oráculo, né? microgramas por litro. Certo, mas todo mundo percebe que é uma unidade de massa por uma unidade de volume, né? Normalmente concentração é o tanto de alguma coisa em relação a um volume de alguma coisa. Então a concentração de mercúrio na água, quantos gramas de mercúrio tem por litro de água, por exemplo?
Concentração de mercúrio no sangue, quantos gramas de mercúrio tem por litro de sangue, por exemplo. Tá? Essa concentração normalmente é isso, né? Massa por volume. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui. Já foi. Opa. Foi. Então, ó, concentração de mercúrio na água, concentração de mercúrio no sangue. Aí, qual que é a ideia da bióloga? O que ela acha? O que ela acha? Que é devido ao garimpo. É só olhar lá. A bióloga acha que a concentração de mercúrio na água consumida pode afetar a concentração de mercúrio no sangue, né? Então lembra como a gente faz para representar que uma coisa afeta a outra? Com um desenho? Como que a gente faz? Fluxograma. Faz um fluxograma, né? Aí o que no fluxograma representa o efeito de uma característica sobre outra característica? Uma seta. Uma seta. Lembra disso? Então vou desenhar uma seta aqui, tá? Mas a seta sai de onde e vai para onde? Agora eu preciso saber de onde ela está saindo e para onde ela está indo. O que afeta o quê? A concentração de mercúrio da água afeta o sangue ou o contrário? Concentração de mercúrio. Concentração de mercúrio na água afeta o sangue. Concentração de mercúrio na água pode afetar a concentração no sangue. Essa, pelo menos, é a ideia da bióloga, né? Então, a gente pode fazer uma setinha aqui, ó. Pã. Pintar de preto. Pronto. Tranquilo? Então, percebe que é a informação que a pergunta que ela quer responder. Se ela acha que a concentração de mercúrio na água afeta a concentração no sangue, então ela está perguntando: concentração de mercúrio na água tem efeito sobre a concentração de mercúrio no sangue? Ou tem relação entre a concentração de mercúrio no sangue e a concentração de mercúrio na água? Tá? E ela tem uma ideia, ela acha uma coisa, né? Olha, eu acho que isso aqui afeta isso. Aí tem uma expectativa. Ah, então ela tem uma... Lembra como a gente chama a expectativa? A possível resposta para a pergunta? Hipótese. Hipótese, né? Então, essa é a hipótese da bióloga, que ela disse aqui, ó. Eu acho que a concentração de mercúrio na água afeta a concentração de mercúrio no sangue. Então, percebe que tudo que a gente fez foi pegar esse textinho e transformar num desenho? Tá vendo? A gente só transforma a mesma informação em um desenho. Diga. No caso aí, ela colocou a causa e a consequência, né? A causa seria a concentração de mercúrio na água e a consequência no sangue. Exatamente. Então, quando a gente pensa no efeito, normalmente a gente está pensando nisso, né? Uma relação de causa e consequência. Ou de causa e efeito, né? O que causa o quê? Isso causa isso. É exatamente isso que essa seta representa, tá? Para ficar mais óbvio, a gente pode até escrever isso aqui, tá? Vamos até escrever aqui, ó. Causa. Pintar de vermelho aqui. Isso aqui é a causa. Ah, mas esse efeito existe mesmo? Não sei, mas é o que ela acha, é a hipótese dela. Aí como é que ela vai descobrir se existe esse efeito ou não? Vai coletar os dados para descobrir se realmente ele ocorre. Tá? Então essa seta aqui ela representa exatamente isso. O que causa o quê? Tá? E aí isso é uma característica mensurável, correto? Lembra que a gente falou? As características que vão no nosso fluxograma têm que ser mensuráveis. Porque se eu não consigo medir, então eu não sei o que eu preciso medir. Eu não sei que dados eu preciso coletar. Então, como mede concentração de mercúrio na água? Grama por litro. Como mede concentração de mercúrio no sangue? Grama por litro. Tá? Tem unidades de medir. Ah, tá. Então agora eu consigo visualizar como eu vou medir isso, né? Aí você precisa de um aparelho, um equipamento específico e tal, tá? Mas todo mundo percebe que a gente precisa saber a unidade que a gente vai medir. Qualquer característica, né? Aí agora vem a outra parte importante.
Você vai medir, a bióloga vai medir essas características, essas variáveis, né? Essas variáveis. Em que? Concentração de mercúrio no sangue de quê? Os moradores de Roraima, né? As pessoas que moram. Pode ser um morador, né? Uma pessoa, né? Um indivíduo. Como que a gente chama onde a gente mede as características? Universo amostral. Pessoa. Um só. Vou medir a concentração de mercúrio no sangue desta pessoa. Como chama? Unidade amostral? Unidade amostral, né? Unidade amostral. Tá? Então você poderia dizer, ó, essas características, vou medir isso em quê? É a concentração de mercúrio no sangue de quê? De uma pessoa. Então eu vou ter que ir lá numa pessoa, vou tirar o sangue dela e vou medir quanto mercúrio tem. Mas eu quero saber se é a concentração de mercúrio da água que ela está bebendo que afeta o mercúrio no sangue, né? Então você vai ter que também medir qual é a concentração de mercúrio na água que essa pessoa está bebendo. Percebe? Então a gente já vai começando a visualizar melhor. Opa, como é que vai ficar isso aqui mesmo, então? Como é que vai ficar a minha tabela, se eu fosse montar minha tabela de dados aqui? Então eu já sei que eu tenho a concentração aqui, ó. Concentração na água. Concentração no sangue. Aí a unidade amostral é uma pessoa, né? Eu tenho que medir essas características referentes a uma pessoa, a um indivíduo, né? Então eu posso botar aqui, ó, nome, pessoa, algum identificador do indivíduo, né? Vou baixar um pouquinho aqui. Aí lembra que você vai coletar os dados. Ah, vou ter que fazer uma tabela, né? Ah, então vou montar uma tabela. Então essa tabela vai ter linhas e colunas, lembra? Por quê? Porque toda tabela é assim. É um conjunto de linhas e colunas. O que vai nas linhas e o que vai nas colunas? Lembra aí pra gente. Tá aqui, ó. O que a gente bota nas colunas e o que bota nas linhas da tabela de dados? Nas colunas são as variáveis e nas linhas são as unidades amostrais. Exatamente. Então, ó, concentração de mercúrio na água é uma variável, uma característica, né? Que pode variar entre pessoas, entre moradores, né? Por isso a gente chama de variável. Concentração no sangue do mercúrio também é outra característica que você vai medir em pessoas, então é outra variável. Ah, eu preciso identificar qual é a unidade que eu estou medindo, né? Pode ser o nome da pessoa, por exemplo. Ah, então é outra característica que pode variar entre pessoas, né? Então é outra variável. Outra coluna. Então, uma coluna, duas colunas, três colunas. Aí nas linhas eu vou botar o quê? Ah, você vai preencher com os dados das unidades amostrais. Que é onde você mede as características. Tá? Então, ó, primeira linha é uma pessoa. Segunda linha é outra pessoa. Terceira linha é outra pessoa. E assim vai. Aí você podia fazer isso aqui, ó. João. Tá? Ops. Fulano aqui. Aí aqui outra pessoa. Aí lá depois outra pessoa. Aí em cada uma dessas pessoas você vai lá. Vamos ver quanto mercúrio tem no seu sangue. Aí você vai medir uma concentração qualquer, né? Por exemplo, sei lá, esse aqui tinha, ó, gramas por litro. Esse aqui tinha, a Maria tinha 1 grama por litro. Aí esse aqui tinha 10 gramas por litro. Aí esse aqui tinha 5 gramas por litro, tá?
Aí, qual é a água que você está bebendo? Ah, essa aqui, ó. Eu tomo água dessa torneira. Eu tomo água que sai desse filtro aqui, ó. Ah, então vamos coletar essa água e vamos medir quanto mercúrio tem nessa água que você está bebendo na sua casa, por exemplo. Quanto tem? Leva para o laboratório, mede lá. Aí deu tanto, deu 10. Deu 10 também. Deu, sei lá, qualquer outro valor. 8. E aí outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa, e assim vai. Aí a gente tem um exemplo de tabela de dados feita a partir dessa pergunta que a gente quer responder. Então, todo mundo percebe as variáveis, as características que a gente precisa medir para responder essa pergunta, né? Tá aqui, ó, concentração de água, concentração na água e a concentração no sangue. Unidade amostral é onde você vai medir essas características. São características de quê? Ah, de uma pessoa. Então, a unidade é a pessoa. Tranquilo? Então, fizemos o fluxograma. Vimos quem é a unidade amostral. Vimos quais são as variáveis. Já conversamos como a gente faria para coletar esses dados, né? Mais ou menos. Qual o universo amostral dessa pergunta que a bióloga está fazendo? Ela quer falar sobre o que? Ela quer generalizar para onde? Pessoas em Roraima. Pessoas em Roraima, né? Então você já sabe que, olha, tem uma tabela de dados aqui. Legal. Essas pessoas têm que representar o universo amostral, correto? Então precisa coletar dados para representar o universo amostral. Sempre assim? Sim, sempre assim. A gente sempre precisa saber qual é o universo amostral antes de coletar. Por quê? Porque você vai coletar dados para representar o universo amostral. Se você não sabe qual é o universo amostral, aí você corre o risco de coletar dados de algum lugar, de alguma coisa que não é sobre o que você quer falar, né? Aí vai ficar difícil. Universo amostral, pessoas ou moradores de Roraima, pode ser também, tá? Então, ó, mapa de Roraima. Todo mundo vendo aí mapa de Roraima? Todo mundo consegue ver? Esse é o mapa de Roraima e nota que ele está dividido aqui com linhas dividindo os municípios do estado, tá? Então, ó, todos os municípios de Roraima. Aqui, ó, Boa Vista, bem aqui. Cantá, Bonfim, Amajari, nananá. Aí ela quer falar, nossa bióloga quer coletar dados de pessoas de Roraima para saber se a concentração de mercúrio na água que ela está bebendo afeta a concentração de mercúrio no sangue da pessoa. Ela quer falar de Roraima. Então ela vai aqui, ó. Ela mora em Boa Vista, né? E a maioria das pessoas em Roraima moram onde? Boa Vista, que é a maior cidade, né? Aí lá, então eu vou nessa casa dessa pessoa, nessa casa dessa pessoa. Eu vou nessa casa dessa pessoa aqui. Cada pontinho é uma pessoa que ela vai coletar. Vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui, vou aqui. Aí ela mede as variáveis e faz a tabela de dados dela assim, seguindo exatamente o modelo que a gente viu. Tá? Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Tá bom assim? Não. Tá bom? Sim e não, porque sim ou não? Não, professor. Por que não? É a população de Porque lá ela delimitou o estado de Roraima, então a unidade amostral seria todos os moradores de Roraima, não só desses pontos aí marcados. Tá claro para todo mundo isso? Tá evidente, né? Se você quer falar de Roraima, aí vai lá e coleta um monte de dados de Boa Vista. Aí legal. Aí, será que esses dados servem para eu falar de Boa Vista? Talvez, né? Coleta um monte de dados espalhados por Boa Vista? Pode ser. Mas aí de Roraima, aí já fica mais difícil, né? Tem um risco grande dessa amostra não ser o quê? De acordo com a idade. De acordo com? Isso aí é. Acabou. Começa a outra. Por isso que eles dão dias diferentes para as pessoas.
né? Porque acredito que no dia que eles marcou no dele para 11, naquele dia vai ter a Coronavac. Tem alguém com o microfone ligado aí falando de vacina. Então, ó, tá bem claro para todo mundo. Se o universo amostral é Roraima, são os moradores de Roraima, e aí você coleta uma amostra de Boa Vista, ela pode ser representativa de Boa Vista? Pode, mas vai ser de Roraima? Aí é difícil, né? A gente fala, olha, essa amostra não é representativa, lembra? Nós queremos uma amostra que seja representativa do universo amostral, que reflita toda a variação, toda a variabilidade natural que existe no seu universo amostral. Como eu posso melhorar isso aqui? Como eu posso coletar essa amostra de uma forma melhor? Para representar o estado. Sorteio. Coletando de todos os municípios. A forma mais simples de todas a gente já viu, né? Lembra? Sorteia, né? Sorteio. Ou também falaram, né? Espalha. Então, em geral, essas duas coisas elas têm mais ou menos o mesmo efeito, tá? Sorteia, porque se você sorteia, significa o quê? Dá a mesma chance para qualquer um. Se der a mesma chance para qualquer um, naturalmente o que vai acontecer com as suas unidades amostrais? Elas vão ser espalhadas automaticamente por todo o universo amostral, né? Então espalha, ó. Espalha, vamos coletar aqui, vamos coletar na Majari, coleta lá em Caracaraí, coleta lá em Caroebe, tá? Coleta em Mucajaí. Aí agora você vai ter informação que reflete e representa muito melhor o estado do que você tinha coletando no município só, correto? Percebe que é impossível. Se a bióloga chega para você, ó, olha, eu coletei esse monte de dados aqui. Eu quero saber como é que é essa relação em Roraima. Eu coletei esse monte de dados de Boa Vista. Como faz? O que você fala para ela? Coleta tudo de novo. Tranquilo? Todo mundo percebe? Coleta de novo. Por quê? Porque é impossível você falar qualquer coisa sobre Roraima coletando só em um município. Ah, mas e se eu quiser falar só de Boa Vista? Ah, talvez, né? Mas se você quiser falar só de Boa Vista, então mudou o universo amostral, né? Mudou. Não é mais Roraima, é Boa Vista. Logo, mudou a sua pergunta, né? Então percebe como todas essas coisinhas fazem parte da pergunta? Qual é a unidade amostral? Quais são as variáveis? Qual é o universo amostral? Tudo isso, ó, faz parte da pergunta que a gente quer responder. Então se você mexe em qualquer uma delas, automaticamente a pergunta muda. Ela queria saber na pessoa de Roraima. Ah, não coletei Roraima, Boa Vista. Ah, então você mudou a pergunta. Agora não é mais Roraima, é outra coisa. Tranquilo? Então, exercício, tá? A gente vai fazendo várias vezes, vai vendo várias situações diferentes. Aí vai ficando mais claro. Beleza? Perguntas? Alguém tem alguma outra pergunta sobre esse exercício? Alguém tá com alguma dúvida? Professor. Diga. Ela poderia fazer só de Boa Vista a pesquisa dela, mas não ia ser 100% com relação à pergunta dela, né? Só exatamente. que chegaria um índice alto de porcentagem por Boa Vista ter mais habitantes do que no restante dos municípios, mas Sim, mesmo assim não estaria 100%, né? Exatamente. Então, se você pensar, né, onde está a maioria das pessoas, onde está a maioria dos moradores de Roraima? Está em Boa Vista, correto? Grande parte da população de Roraima mora em Boa Vista. Então, se você der a mesma chance de coletar para todos os moradores de Roraima, naturalmente a gente espera que talvez você vai ter mais pessoas na sua amostra de Boa Vista do que de outros municípios, né? O sorteio. Por quê? Porque aqui naturalmente está a maioria das pessoas que moram em Roraima. Porém, a maioria, não todos. Então você ainda espera coletar pessoas de outros municípios, mesmo se você sortear, né?
Vai ser menos. Ah, vai ser menos. Mas ainda assim haverá pessoas de outros municípios, porque não mora todo mundo em Boa Vista. Então, se você faz isso aqui, ó, você está dizendo os outros municípios não existem, né? Então, quanta informação eu vou ter sobre eles? Nenhuma. Aí, mas eu quero falar de Roraima. Mas já viu que vai ser difícil, né? Você criou um viés. Lembra essa palavrinha? Quando a gente seleciona, dá preferência na nossa amostra, de modo que ela não reflete o nosso universo amostral, sobre o qual a gente quer falar, sobre o qual a gente quer generalizar, você cria um viés. Essa amostra está enviesada para Boa Vista. Ela não representa o estado como um todo. Então a gente vai ter que coletar outra amostra, se quiser falar de Roraima. Beleza? Tranquilo? Beleza. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre esse exercício? É intuitivo, né? É intuitivo. Sabe que não tem nenhum grande mistério, mas qual é a coisa crucial? É a gente entender qual é a pergunta que quer ser respondida, tá? É esse exercício que a gente está fazendo. É decodificar a pergunta. Quais são as variáveis que tem que medir para responder essa pergunta? Vou medir essas variáveis em quê? Vou medir nessa coisa para representar o quê? Quero falar sobre o quê? Sobre que conjunto? Sobre que universo? Sobre que grupo? Aí quando você vai separando esses pedacinhos, aí a gente chega no fluxograma, que é um desenho que nos mostra explicitamente qual é a pergunta que a gente quer responder. Aí fica muito fácil, né? Tem que medir isso, isso e isso aqui. Beleza. Aí é só medir suas variáveis e montar sua tabela. Beleza? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, então, do exercício, 5 minutos, vai ao banheiro, toma uma água, faz um café, aí volta aí pra gente continuar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente acabou de falar, pode perguntar agora ainda, tá? Fala aí, não fica guardando suas dúvidas não. Diga. Professor, Pode falar. minha dúvida em questão de como coletaria, porque isso foi que me travou um pouquinho, como eu coletaria a concentração, né, no sangue. Sim. Eu vou ir com uma seringa tirando o sangue das pessoas? Como exatamente você mediria, né? Como exatamente você mediria? Isso. Nota que a gente não precisou entrar nesse nível de detalhe aqui para ter uma ideia de como a gente ia obter uma amostra de pessoas para medir essas variáveis, né? Então, como exatamente eu vou chegar nesse número aqui, 5 gramas de mercúrio por litro de sangue? Aí a gente precisaria de equipamentos apropriados para isso, né? Então, você ia ter que ia ter que coletar uma amostra de sangue de cada pessoa, né? Com uma agulha, provavelmente. E aí ia levar isso para um laboratório de química analítica, por exemplo, um laboratório de fisiologia, onde tem equipamentos apropriados que fazem essa medição. Então você coloca lá no equipamento e ele mede a concentração de diferentes elementos químicos, né? Vários. Tem um equipamento para medir qualquer elemento químico que você quiser, inclusive mercúrio. Então você teria que utilizar um desses equipamentos. Mas nota que a gente não precisa chegar nesse nível de detalhe, como exatamente foi o equipamento, qual é a marca, qual é o modelo que eu vou usar. A gente não precisa desse nível de detalhe para entender qual é a pergunta que está sendo feita, qual é a unidade amostral e como eu deveria coletar para representar o meu universo amostral, percebe? Eu não preciso saber esse detalhe. Isso vai ser importante para você medir de fato, mas para eu entender a pergunta que quer ser respondida, a gente precisa simplesmente ser capaz de fazer esse exercício aqui, ó. Qual é a pergunta? Quais são as variáveis? O que afeta o que? Vou medir essas coisas em que? Para representar o que? Tá? Aí isso é o mais importante pra gente. Tá? Sempre isso é o mais importante pra gente. Aí o detalhe de exatamente como mede, aí quando precisar, cada pessoa que quiser medir vai ter o apoio técnico, o suporte aí de pessoas que estão familiarizadas com as medições de alguma coisa específica para ajudar nisso. Beleza? Entendi, professor. Obrigada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? No chat aí, professor.
Perguntas no chat. Vamos ver. Temos que fazer uma tabela como coletar dados? Não sei, você está perguntando se nesse exercício tinha que fazer isso? Não, nesse exercício não tinha nenhuma questão ali de fazer tabela, né? Mas eu já fiz a tabela aqui justamente para vocês verem a relação direta entre a pergunta, né? A pergunta que está sendo feita, que a bióloga quer responder, e se eu fosse coletar dados para responder essa pergunta, como ia ficar minha tabela? Ia ficar assim, ó. Certo? Assim como as colunas representam as variáveis e as linhas representam as unidades amostrais. Ah, é sempre assim? Sim, é sempre assim. Por isso, para montar a minha tabela de dados, então quer dizer que eu tenho que entender qual é a pergunta que eu estou fazendo? Exatamente. Percebe? É por isso que a gente está fazendo esse exercício aqui. Porque para você montar a tabela de dados, você precisa entender claramente qual é a pergunta que você quer responder. Aí que você sabe, ah, não, então agora é óbvio, agora eu tenho que medir isso aqui, isso aqui, botar isso aqui, aí, tranquilo. Simples. Beleza? 5 minutos aí então, tá? Aí a gente volta para continuar. Voltamos. Todo mundo vivo aí? O que tem pra hoje, né? O que tem pra hoje? É o que tem pra hoje. Então vamos lá. Compartilhando de novo a tela aqui, tá? Aí vocês me avisam se vocês estão vendo. Todo mundo vendo? Slide? Mapa de Roraima? Sim. Perfeito. Então, imagina que a nossa bióloga definiu que ela vai coletar dados nesses locais aí, que vocês estão vendo no mapa. Cada pontinho representa uma pessoa, tá? Então, ela vai lá e mede a concentração de mercúrio no sangue da pessoa e mede a concentração no sangue da água, onde essa pessoa costuma beber água, na casa dela, por exemplo. Qual é o tamanho da amostra dela aí por esse mapa? Qual é o tamanho da amostra? Fala aí pra gente. Olha aí no mapa. Como é a pergunta? Qual o tamanho da amostra que ela vai coletar? Cada pontinho é uma pessoa. 7. 9. Eita, tá. Segunda-feira a gente tá pegando o tranco, né? Tá difícil. Calma que vai melhorar. Calma que vai melhorar. Então lembra como a gente chama o tamanho da amostra? Lembra que tem uma letrinha mágica? N igual a 9. N igual a 9. N igual a 9. N igual a 9. Então agora você já sabe. Toda vez que você vê um trabalho aí, um pesquisador falando uma aula. Ah, qual é o seu N? Ah, o tamanho da amostra, tá? N igual a 9. Beleza? Simples, né? O número de pessoas que coletou. Agora vejam bem este mapa. Vejam bem onde estão os pontos. Vou dar alguns segundos para vocês olharem bem para esse mapa. Vislumbre bem este mapa, veja a distribuição dos pontos. Tem uns lugares que estão faltando, né? Mas por que está faltando? Porque é uma amostra, né? Lembra que a amostra é sempre uma parte do universo amostral? Um pedaço só, né? Quantos habitantes tem em Roraima? Alguém sabe? Mais de 500 mil pessoas. Mais de 500 mil habitantes, né? Só em Boa Vista tem entre 400 e 500 mil, né? Se juntar o resto do estado, dá mais.
Então, 9 pessoas é quase nada nisso, é minúsculo, né? Ok, uma amostra pequena, mas é uma amostra. Tá? Agora, todo mundo olhou bem para o mapa, né? Viu? A gente conversou, né? Eu quero uma amostra que represente o universo amostral. Então, a melhor estratégia sempre é o quê? Espalha, sorteia, que aí você vai abranger a variabilidade que tem no universo amostral, correto? Então tá aqui, os pontos espalhados. Agora eu vou mudar isso aqui, tá? Eu vou mexer nos pontos. Olha o que eu vou fazer. Mudei. Qual o tamanho da amostra? Continua. 9. 9? 9 ainda. 9, né? Todo mundo consegue contar 9 pontinhos, né? É melhor ou pior agora? Pior. Pior. Por quê? Com representatividade. Estado militar, só em 3 municípios. Mas percebe que o tamanho da amostra é exatamente o mesmo, né? Então, percebe que Sim. uma coisa é quantas unidades amostrais você coleta. Outra coisa é quanto as suas unidades amostrais representam unidades independentes de informação. Concorda que se você coletar dados de pessoas da mesma cidade ou do mesmo município, tem uma boa chance de que eles vão ser muito mais parecidos entre si do que se você coleta dados de pessoas vivendo em cidades diferentes, né? Essa cidade aqui tem umas características, essa tem outras, essa tem outras, essa tem outras, os municípios. Então, onde tem mais informação? Coletar várias pessoas do mesmo município ou pessoas de municípios diferentes? É exatamente isso que a gente está vendo aqui, tá? É evidente, né? Concentrou aqui, ó, pessoas do mesmo município, tem menos informação sobre o nosso universo amostral do que se eu tivesse minha amostra espalhada, com as minhas unidades amostrais espalhadas pelo universo amostral. Então, quando isso acontece, ó, quando isso aqui acontece, a gente corre o risco de quê? De estar medindo unidades amostrais que não nos dão informação nova de fato sobre o universo amostral. Né? Por quê? Porque elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas. Né? Medir um monte de gente do mesmo município, ao invés de municípios diferentes. Então, nota que exatamente o mesmo N, porém, simplesmente pela forma como a gente coletou, um tem mais informação e o outro tem menos informação. Quando isso acontece, nossas unidades amostrais não são totalmente independentes, não nos dão informação totalmente nova sobre o universo amostral. Aí a gente dá um nome especial para isso. Alguém sabe esse nome? Viés. É um tipo de viés, mas ele recebe um nome mais específico. Porque percebe que agora não é simplesmente que a nossa amostra não é representativa. É que você está coletando unidades amostrais que são redundantes. Né? Redundantes. Ó. Então elas estão dando informação muito parecida, porque é do mesmo município. Redundantes entre si. Estão dando informação provavelmente muito parecida, porque é do mesmo município. Aqui também. Provavelmente informação muito parecida, porque é do mesmo município. Então esse tipo de viés recebe um nome especial. A gente diz que as unidades amostrais não são totalmente independentes. Elas são falsas unidades amostrais. Aí os estatísticos gostam de usar um nomezinho especial para isso. Pseudo-réplica. Alguém já ouviu esse nome? Pseudo-réplica. Ou você pode falar também pseudo-replicação. O que é isso? Eu nunca vi essa palavra na minha vida. É isso aqui, ó. É isso aqui. Tá?
Então você coleta as unidades amostrais de tal forma que uma unidade, por algum motivo, ela dá informação muito igual, muito parecida sobre outra unidade amostral que você coletou e, portanto, não aumenta a sua quantidade de informação sobre o universo amostral de fato, que é sobre o que você quer falar. É a informação redundante que ela dá. Ela fica basicamente repetindo a mesma informação. Do que dando uma informação diferente, uma informação nova sobre o universo amostral. Então isso é a pseudo-réplica. Ou quando isso acontece, aí você também pode falar pseudo-replicação. Por que isso é importante para a gente? Porque percebe que o N é exatamente o mesmo. Então se alguém mostra para você só isso aqui, ó, se a pessoa fala para você só o tamanho da amostra, N igual a 9. Ah, mas N igual a 9 assim? Ou N igual a 9 assim? Faz diferença? Sim. Faz, né? Tá claro para todo mundo a diferença? Aqui eu tenho muito mais informação, né? Do que se eu fizer isso, concorda? E no entanto é exatamente o mesmo N. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, qual é a forma mais simples que tem? A forma mais simples de você avaliar a forma que os dados foram coletados. Se você mostra só um número, como a gente faz para saber isso aqui? A disposição das unidades amostrais. O quanto ela reflete o seu universo amostral. É impossível, tá? Se eu apagar isso aqui, ó. Se eu selecionar isso aqui tudo e fizer isso aqui, ó. Pã! Aí eu digo só para você, N igual a 9. Tá? N igual a 9. Como é que eu faço para saber se as unidades amostrais são independentes? Se a amostra é representativa? É impossível. Não tem como. Então qual é a forma mais clara, mais explícita, mais óbvia de você dar informação e de você obter informação sobre se os dados servem para responder uma pergunta ou não? É com desenho. Lembra que toda vez que a gente desenha fica mais fácil? Desenhando sempre fica mais fácil. Um mapa, por exemplo, que nem a gente está olhando aqui. Ó. Um mapa, uma figura onde você mostra a disposição das suas unidades amostrais, como elas foram coletadas, onde você coletou, de que forma você coletou. Tá? Aí fica muito fácil, você olha para a figura e automaticamente você sabe, essa amostra é representativa, ou essa amostra não é representativa. Essas unidades amostrais são independentes, elas dão uma informação diferente, nova sobre o universo amostral. Ou, não, essas unidades amostrais não são totalmente independentes. Provavelmente elas estão me dando informação repetida sobre o universo amostral. Tá? Um desenho, uma figura, é o jeito mais fácil de descobrir. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. Então lembra que a bióloga queria saber se tem relação entre a concentração de mercúrio no sangue e a concentração de mercúrio na água. Em Boa Vista só agora. Então agora esquece o Roraima. Eu não tenho dinheiro para coletar em Roraima toda. Vai dar trabalho, preciso de ajudante de campo, os equipamentos são caros. Eu vou fazer só em Boa Vista que é mais fácil. Aí ela vai lá em Boa Vista. Aí aqui está o mapa de Boa Vista. Aí ela, não, vou coletar dados de 9 pessoas, 9 pontinhos, N igual a 9. Vou botar aqui de novo, N igual a 9. Então isso é uma coisa, né? Isso é N igual a 9. Mas você também pode coletar N igual a 9, ó. Eu vou viajar a cidade inteira, vai dar muito trabalho, né? Eu vou gastar combustível, vai ser muito caro, eu vou perder muito tempo. Então eu vou em alguns bairros e eu coleto dados de várias pessoas nesses bairros. Professor. Oi. Professor, desculpe interromper. Eu queria só uma pergunta. Pode falar. Agora que a gente está falando só de Boa Vista, qual seria uma porcentagem viável para você ter uma representatividade
dessas unidades amostrais, quantos por cento seria considerado uma porcentagem ideal para a gente ter uma representatividade na resposta? Tá. Aí você está querendo um spoiler, tá? A gente vai chegar nessa parte, calma. Desculpa. A gente vai chegar nisso. Mas bom, o spoiler por enquanto não existe esse percentual, tá? Não existe isso. Depende de quê? Depende da pergunta que você faz. Mas a gente vai chegar nisso. Qual é o número mínimo, né? Eu quero coletar uma amostra, eu sei que eu preciso de uma quantidade mínima de informação. Qual é o tamanho mínimo de amostra que eu preciso coletar? A gente vai chegar nessa parte, tá? Então pense aqui comigo, por enquanto. N igual a 9. Agora, não vou... O biólogo vai dar muito trabalho, né? Eu não vou ficar rodando Boa Vista inteira, vou gastar muito combustível, como a gasolina tá cara, todo mundo sabe que tá muito caro. Eu vou em alguns bairros e vou coletar dados de várias pessoas nesses bairros. Então eu vou aqui no centro, perto do centro, vou aqui na Zona Norte, vou aqui na Zona Sul. Tá bom assim? Melhor ou pior? Pior. Por quê? Porque é notório que ele não abrange todos os bairros de Boa Vista. Não abrange todos os bairros, Daí mas além disso, tem outra questão, né? Eles vão ser redundantes, como o senhor falou. Porque vão ter características parecidas. Concorda que se a gente coleta dados de pessoas do mesmo bairro, muito provavelmente eles vão ser muito mais parecidos entre si do que se você coletasse de pessoas quaisquer aleatoriamente pela cidade, né? Abastecimento de água parecido no mesmo bairro, né? Os bairros compartilham certas características sociais e econômicas, né? Os bairros mais na periferia da cidade são de um jeito, os bairros mais do centro são de outro jeito. Então, toda vez que você vê isso aqui, você já sabe, né? Acende uma luz vermelha na sua cabeça. Acende uma luzinha vermelha e ela começa a piscar. Pã, pã, pã. Como se chama essa luz? Pseudo réplica. Tá? Pseudo réplica. Então, onde tem mais informação? Quando você espalha suas unidades amostrais de modo que elas não vão repetir informação. Quanto menos elas derem informação redundante para você, melhor. Então todo mundo já viu, né? Simples, intuitivo, óbvio, não tem nenhum mistério. Mas é importante a gente lembrar isso, porque isso afeta o quanto a gente consegue responder a nossa pergunta, percebe? Isso afeta a quantidade de informação que você tem. Então lembra aquela palavrinha mágica que a gente falou? Você coleta uma amostra e você vai dar um chute, né? Você não sabe como é o universo amostral. Você não vai coletar 400 mil pessoas em Boa Vista. Então a gente nunca vai saber exatamente como é todas as pessoas. Mas a gente tem uma amostra e vai dar um chute com essa amostra. Só que o chute pode ser melhor ou pior. A inferência que você vai fazer sobre Boa Vista pode ser melhor ou pior. Pode ter mais ou menos informação. Se você tem uma amostra representativa e unidades amostrais mais independentes possível, aí tem mais informação, porque isso aqui reflete melhor a cidade como um todo. Mas se você tem uma amostra enviesada, ou se você tem unidades amostrais que são pseudo-réplicas, que repetem informação redundante do seu universo amostral por algum motivo, aí você já sabe que vai ter menos informação. Logo, seu chute, sua inferência, será uma droga, tá? Será pior. Simples assim. Beleza? Então vamos ver outro exemplo. Vamos ver o exemplo das alturas agora. Então lembra que a gente começou pensando o que afeta a altura de uma pessoa, né? Aí a gente pensou, pode ser o sexo. Em geral, a gente espera que homens tendem a ser mais altos que mulheres, né? Aí a gente montou uma tabela de dados, né? Lembra que as colunas são as variáveis
e que as linhas são as unidades amostrais. Então, altura é uma característica, uma variável. Sexo é outra variável. E as unidades amostrais são o quê? São pessoas, né? Então, essa linha é uma pessoa, essa linha é outra pessoa, essa linha é outra pessoa e assim vai. Aí a gente montou a tabela de dados aqui com os dados de vocês mesmos, da turma, né? Então tem a nossa tabela de dados. Então, ó, N, qual é o tamanho dessa amostra? N igual a 7. 7 pessoas. Tem algum parentesco entre essas pessoas aqui? Vitória, Ludmila, Nayana, Rodrigo, Laisa, Maiara, Sara. Vocês são parentes em algum grau? Fala aí pra Não. gente. Alguém sabe que tem um parentesco distante com alguém aí? Ah, eu sou prima da Flor. Ninguém é parente? Não, não percebe. Não que a gente saiba, né? Tá. Não tem parente. Se eu falar pra vocês... Vamos supor, tá? Se eu falar pra vocês que a Vitória e a Ludmila agora são irmãs, faz diferença? Faz. Por quê? Provavelmente elas vão ter as mesmas características. Concorda que parentes tendem a ser mais parecidos entre si do que com outra pessoa quaisquer na população? Vocês se parecem mais com os pais de vocês ou comigo? Né? Então todo mundo percebe, né? É óbvio. Parentes tendem a ser mais parecidos entre si. Então se eu digo pra você, olha, elas são irmãs. Ah, se elas são irmãs, provavelmente elas vão ser mais parecidas entre si do que você esperaria ao acaso. Ah, então significa que parte da informação que eu vou medir na Vitória pode ser redundante, muito pouco, em algum grau redundante com a informação da altura e do sexo que eu vou medir na Ludmila. Quando isso acontece, aí a gente fala, então essas unidades amostrais não são totalmente independentes. Elas são pseudo-réplicas. Tranquilo? Percebe? Pseudo-réplicas, né? Por quê? Porque os parentes tendem a ser mais parecidos entre si. Então, onde tem mais informação? Se você mede pessoas que são irmãs ou se você mede pessoas que não são parentes? Né? Então, provavelmente, a gente espera que vai ter mais informação aqui sobre o seu universo amostral do que se você ficar medindo um monte de gente da mesma família. Concorda? Aí se eu falar para vocês, a Vitória e a Ludmila não são apenas irmãs. Elas são irmãs gêmeas. Aí elas têm exatamente a mesma altura. Então elas são pseudo-réplicas perfeitas, praticamente. Tá? Gêmeos univitelinos. É o exemplo extremo de pseudo-réplica. As pessoas são praticamente clones. E aí a maioria das características que você medir em uma e em outra provavelmente vão ser muito parecidas se não forem idênticas. Por quê? Porque é informação redundante. Porque o parentesco entre as pessoas cria essa estrutura dos dados de modo que parentes são mais parecidos entre si do que pessoas que não são aparentadas proximamente. Então isso também é um exemplo de pseudo-replicação. Tá? Aí os estatísticos eles vão dando nomes mais específicos. Quando você tem unidades amostrais que são agrupadas, que não são independentes por causa do parentesco, aí os estatísticos dizem, são pseudo-réplicas genéticas. Por que genética? Porque é do parentesco. Tá? Essa pessoa tem informação redundante, está dando informação redundante com essa pessoa, porque elas são proximamente aparentadas. Quando você tem unidades amostrais que são locais, pontos no espaço, por exemplo, aí os estatísticos dão um nome mais específico também. Aí eles falam, são pseudo-réplicas
espaciais. Então, sua unidade amostral é um lugar, é uma casa, é um domicílio, por exemplo. Aí, você coletou vários locais agrupados no mesmo bairro. Provavelmente eles estão te dando informação redundante do que você quer medir. Então, são pseudorréplicas espaciais. Aí, aqui no exemplo de Roraima, poderia ser pseudorréplicas espaciais também. Ou poderia ser também pseudorréplicas genéticas, se você estiver medindo pessoas aparentadas. Tá? Então, percebe que agora nós identificamos as 3 características principais, as 3 regras principais da amostragem, que a gente chama, tá? Toda vez que eu quero coletar uma amostra para responder uma pergunta com dados, tem no mínimo essas 3 regras básicas que a gente sempre precisa estar atento. Por quê? Porque a gente quer dados que permitam responder a pergunta. Se coletar de qualquer jeito e não prestar atenção nisso, aí vocês já viram na prática o que acontece, né? A informação que você vai ter não reflete a pergunta, não reflete o universo amostral que você quer responder. Então, quais são as regras? Primeiro, você precisa de unidades amostrais. Juntas formam a sua amostra. Quanto maior a amostra, melhor. Quanto mais unidades amostrais, mais informação. Segundo, a amostra deve ser representativa, ou seja, não deve ser enviesada. Então, ela deve contemplar a variabilidade que existe no seu universo amostral. O universo amostral tem homenzinhos azuis e verdes. Então, na sua amostra, se ela for representativa, você espera que vai ter o quê? Homenzinhos azuis e homenzinhos verdes. Tá? Mas os azuis estão em maioria. Então, na sua amostra, você espera o quê? Mais azuis, menos verdes. Isso é a amostra representativa. E terceiro, que a gente conversou hoje. Tá? O que é isso? As unidades amostrais devem ser independentes. Independente significa o quê? Não devem ser pseudorréplicas. Ou seja, não queremos medir unidades amostrais diferentes que ficam repetindo a mesma informação. Queremos medir unidades amostrais que nos dão informação nova sobre o universo amostral. Tá? Então, quais são as formas mais óbvias de pseudorreplicação? São as 2 formas mais óbvias, não são as únicas. Mas são óbvias por quê? Porque só de olhar como os dados foram coletados, você já percebe. Pseudorreplicação espacial. Unidades amostrais estão obviamente agrupadas no espaço, então só de bater o olho você percebe. E segundo, pseudorreplicação genética. As unidades amostrais estão agrupadas por parentesco. Pai e filho, é mãe e filha, pessoas da mesma família, irmãos. Aí, se coletar várias pessoas da mesma família, você já sabe que vai ter menos informação do que se coletar pessoas de famílias diferentes, correto? Então, essas são formas mais comuns de pseudorreplicação. Tá? E essas são as 3 regras de amostragem que a gente sempre tenta seguir. Aí, no mundo real, às vezes a gente não consegue. Tá? Mas aí, quando você não consegue, por N motivos, limitações do mundo real. A logística é difícil, não tem dinheiro, não consigo. Aí já sabe que isso traz limitações pra gente. Tá? Talvez a gente não vai conseguir responder exatamente a pergunta que a gente tinha em mente. Mas aí quando a gente não consegue, a gente sempre pode refazer a pergunta, muda a pergunta, pensa em outra pergunta. Talvez eu queria fazer isso e estou vendo que não dá. Mas essa outra pergunta aqui, será que eu consigo? Talvez essa eu consiga. Aí muda a pergunta. Sempre pode mudar a pergunta. Tá? Tranquilo? Perguntas sobre isso? Dúvidas? Dúvidas sobre o que a gente acabou de falar? Não, professor. Tá claro essas 3 ideias para todo mundo? Tamanho da amostra, o que é uma amostra representativa e o que são unidades amostrais independentes. Tranquilo? Então, essas são 3 ideias principais para a gente, tá? E aí, quando a gente usa essas ideias, que a gente lembra. Então, lembra que a gente vai ficar exercitando.
E aí quando você se obriga a pensar sobre isso, aí você pensa, como seria melhor, como teria mais informação. Mas a única forma de a gente ir assimilando essas ideias é usando elas, tá? Então, por isso que a gente tem que exercitar. Não adianta só ficar falando, não adianta você só ficar ouvindo e também não adianta só ler. Tem que se expor, tem que pensar sobre, tentar responder uma pergunta concreta do mundo real. Aí você vai ver que não se preocupa que se tem alguma ideia que não está totalmente clara ainda agora para você, quanto mais você praticar, mais claro vai ficar. Beleza? 5 minutos. 5 minutos, volta aí pra gente terminar nossa conversa de hoje. Lagartas para ver a quantidade de inseticida que vai ser usado. Medir o tamanho da lagarta? Isso. Tá, então fala pra gente assim, como exatamente. Em poucas palavras. Receita de bolo. Também. Receita de bolo. Primeiro eu faria isso, depois isso, depois isso. Fala aí. A gente tá pensando do zero aqui, tá? Ideias. Fala as ideias aí pra gente. Medir a área da plantação também. Medir a área? Todo mundo percebeu que o nosso problema é que se usa a plantação como unidade amostral, quantas plantações a gente tem? Só uma, né? Então, meu N é igual a 1. O que eu respondo com uma amostra de N igual a 1? Difícil, né? Difícil. Que outra unidade amostral eu poderia usar? De plantas que tem. Plantas? Então, 15 pés de planta que formam a plantação? Vamos pensar em planta. Se a minha unidade amostral for numa planta, por exemplo, eu posso contar quantas lagartas tem numa planta? Posso? Formo em geral, entendeu? Aí tem 6 plantas, entendeu? E tem 3, eu acho, em cada uma. 4 em uma. Pode fazer uma média de quantas ficam em cada planta? Não, vamos pensar só se a gente consegue medir. Vamos pensar que a nossa unidade amostral é planta. Então lembre que a unidade amostral é onde a gente mede as características, certo? Então eu vou lá na plantação, chego lá, cheguei nessa planta aqui, ó. Olhei para ela. Quantas lagartas tem nessa planta? Posso contar o número de lagartas que tem na planta? Posso, né? Tranquilo, né? Alguém tem algum problema com isso? Seria algo factível, né? Viável. Talvez vai dar um trabalho, tem lagartas demais. Mas você levar um tempo, você conta. Então eu posso medir isso aqui em nível de planta, né? Quantidade de inseticida. Como é que eu faço com isso? É questão de volume, né? Inseticida. Pode ser? Como eu faria? Ideias? Ideias? Alguma ideia? Como eu faço para medir uma variável quantidade de inseticida nas minhas unidades amostrais? Planta. O que eu poderia fazer? O tamanho da planta, ver o tamanho e o espaço que ela ocupa, entendeu? Posso medir o tamanho da planta? Posso, mas isso representa a quantidade de inseticida? Lembra que o que a gente quer é medir as variáveis do nosso fluxograma, certo? Então a gente falou, olha, a unidade amostral talvez pode ser uma planta. Então agora a gente tem que saber como mede as variáveis na planta. Então eu cheguei numa planta. Quantas lagartas tem nessa planta? Tantas. Beleza, consigo medir. Ok. Quantidade de inseticida. Como eu posso fazer para medir? Pela quantidade de
De lagarta, eu acho. Mas a quantidade de lagarta é outra variável. Por exemplo, em cada pé tem 3, né? Aí em cada planta. Usaria uma quantidade X para essas 3 lagartas aí. Uma quantidade X na planta. O quê? Que quantidade? Esse é o problema. Uma quantidade de quê? Lagarta. Uma quantidade de quê? De inseticida. De inseticida, né? Poderia fazer alguma coisa assim, ó. Chego nessa planta aqui. Eu vou aplicar um pouco de inseticida aqui, ó. Nessas lagartas. Nessa planta. Aí eu vou nessa outra planta aqui, ó. Aí eu vou aplicar mais inseticida aqui nelas. Aí vou em outra planta aqui, ó. Vou aplicar mais nessas aqui. Aí nessa aqui, ó. Eu vou aplicar bem pouquinho. Aí nessa planta aqui, ó. Eu não vou aplicar nada. Então agora eu tenho diferentes plantas. Em cada uma eu consigo contar quantas lagartas tem. E cada uma delas eu aplico uma dose, uma concentração diferente de inseticida. Isso é uma variável? Varia entre plantas? Quantidade de inseticida? Variou. Varia? Sim, Varia, né? Varia. Então eu consigo medir isso e eu consigo medir isso. Agora eu tenho 2 variáveis. Tá claro para todo mundo? Percebe que a gente tem que ser capaz de medir? Você precisa pensar em uma coisa que é mensurável. Se você não sabe como mede, aí é impossível. Não tem como coletar dados de nada. Tá? Então isso seria uma possibilidade, uma possível forma de fazer isso. Tá? É a única? Não. Você poderia pensar em outras formas de tentar responder esse problema. Tá? Outra unidade amostral? Talvez eu acho que a unidade amostral não precisa ser a planta. Talvez eu poderia usar uma lagarta individual como unidade amostral. Eu poderia pensar em alguma coisa que eu possa medir na própria lagarta. Então vou coletar essa lagarta aqui e vou levar para o laboratório. Aí eu vou lá no laboratório e boto ela numa plaquinha e boto o inseticida, uma concentração X lá nela. Aí eu vejo quanto tempo ela sobrevive, por exemplo. Tempo de sobrevivência. Alguém falou o tamanho, né? Eu boto a lagarta para crescer lá e aí eu vejo quanto ela cresce, eu meço o tamanho dela. Mas aí são outras variáveis. É outra unidade amostral, percebe? Então, esse é um exercício para a gente fazer, tá? Como eu posso transformar esse problema do mundo real em uma pergunta que eu consigo medir as variáveis e que eu sei onde eu vou medir para poder coletar os dados. Porque se eu não consigo fazer isso, não tem como responder a pergunta. Então, nota que durante grande parte da nossa formação e em grande parte das disciplinas que vocês estão fazendo na graduação também, vocês precisam saber respostas certas para as coisas, né? E aí você faz prova, você faz avaliações, e aí você precisa memorizar, precisa lembrar de certas coisas. Mas quando você quer responder uma pergunta com dados sobre o mundo real, aí agora é você que tem que formular a pergunta e é você que decide como vai medir, percebe? Então esse é o exercício mais importante para a gente nessa disciplina. A gente praticar isso bastante para você ganhar essa fluência, ganhar essa familiaridade com essa capacidade de você mesmo pensar na pergunta. Porque agora não tem mais uma resposta certa ou errada, percebe? Pode ter várias formas diferentes de lidar e resolver o mesmo problema. O importante é que você seja capaz de fazer isso aqui. Ó. Eu consigo fazer um desenho simples, que é um fluxograma, e eu consigo identificar claramente que coisas eu teria que medir e onde eu tenho que medir. Aí você consegue coletar dados, e aí você pode responder essa pergunta. Qualquer pergunta que você bem entender, sobre qualquer coisa para o resto da sua vida. Essa habilidade você leva. Esse é o mais importante pra gente, tá? Então esse aqui é uma possibilidade. Ó. Então minha unidade amostral aqui poderia ser a planta. Se a unidade amostral fosse a planta, qual seria o universo amostral? Fala aí pra gente. A plantação. A plantação, né? Por quê? Porque o universo é o conjunto de unidades sobre o qual você quer falar, correto? Então, o conjunto de plantas da plantação. Tá?
Aí você foi lá e coletou todas as plantas da plantação? Ah, então a sua amostra cobre todo o universo amostral. Ah, não tenho tempo, ou tem plantas demais, tem centenas de árvores nessa plantação, não tenho tempo nem dinheiro para medir e coletar em todas. Vou coletar só algumas. Ah, então você tem uma amostra, é só uma parte do universo amostral. Algumas plantas. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Sobre essa ideia aqui que a gente acabou de ver? Então você poderia pensar em outras formas de testar o efeito de inseticida sobre lagartas nessa plantação? Poderia, tá? Talvez você poderia pensar em outras variáveis para medir. Outra unidade amostral. Isso aqui é uma possibilidade apenas. Pode ter várias outras. O que limita o número de possibilidades? É a nossa imaginação. Simples assim. Nossa criatividade. O importante, fundamental é o quê? É que você seja capaz de identificar claramente como mede. O que vai precisar medir? Vai medir em quê? Ah, tá. Então, consigo coletar os dados. Se não sabe como vai medir, aí não consegue. Tranquilo? Perguntas? Perguntas? Alguma outra ideia sobre o que a gente acabou de ver aqui nesse exercício? Se não tem perguntas, esta é a atividade do dia. Um biólogo quer testar o efeito de um inseticida sobre o tempo de sobrevivência das lagartas que estão atacando uma plantação. Mas ele está inseguro. Como exatamente eu deveria coletar os dados para responder isso? Então você vai ajudar ele, tá? Duas coisas. Primeiro, como você responderia a essa questão? Então, desenhe o fluxograma com as variáveis que você vai medir. E diz qual é a unidade amostral onde você vai medir essas variáveis. E diz qual é o universo amostral da pergunta que você vai responder, medindo essas variáveis. Segundo, como o biólogo teria mais informação sobre o universo amostral? Coletando muitas lagartas da mesma árvore ou poucas lagartas de árvores diferentes? Por quê? Como o biólogo teria mais informação? Coleta um monte de lagartas da mesma árvore ou coleta poucas lagartas de árvores diferentes? E por quê? Tranquilo? Alguma dúvida sobre o exercício? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo, né? Exercício que a gente acabou de fazer, correto? Então agora você vai simplesmente transformar em palavras para ajudar a fixar isso, a fixar essa ideia, tá? Teve problema? Pergunta lá no grupo, gente, tá? Quem tiver com dúvida, quem tiver com problema, ficou matutando aí, pensou, putz, isso aqui tá nebuloso para mim, não consigo enxergar claramente. Pergunta lá no grupo que a gente ajuda, tá? Estamos aqui para isso. Beleza? Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta sobre o exercício, já sabem o esquema, né? Escreve sua resposta, coloca no arquivo de texto. Se por acaso tiver algum problema no seu computador, pode ser a mão também e tirar foto, não tem problema, tá? Desde que dê para ler. Aí faz o upload lá no Google Classroom e aí você tem 2 dias para entregar essa atividade. Então, você tem até quarta-feira antes da aula de quarta, às 2 horas da quarta-feira, para entregar isso. Tranquilo? Se ninguém tiver mais perguntas, então estamos conversados por hoje. Então pensa aí, medita sobre esse exercício. Se tiver problema, escreve lá no grupo que a gente conversa. Beleza? Bom resto de dia para todo mundo, então. Até breve.